Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira. Graças a Deus, inicia-se uma nova semana, que você tenha tido um feriado, um final de semana maravilhoso e brilhante. E lembre-se que enquanto há vida, há esperança. Tô falando de vida mesmo, tô falando de Vasco não. Não sei qual o problema, qual é a luta que você tem enfrentado na sua vida, no seu dia a dia, mas encara o dia de hoje como uma nova oportunidade que o Papai do Céu deu de você viver e também de você lutar e melhorar a tua situação. Não sei nem por que eu tô falando isso, mas senti no meu coração de falar isso com vocês. Mediante a isso, ó, uma extraordinária segunda-feira para mim e para cada um de vocês que me assistem, tá? Depois dessa mensagem aí, ó, já deixa o like no começo do vídeo, que, pô, ajuda o Dieguinho bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Ó, galera, no meio da semana agora encerram os jogos aí da data FIFA, das eliminatórias, e sábado volta o Brasileirão. O Vasco enfrenta o Fluminense, e você que quiser fazer a sua aposta esportiva, faça lá na 1xBet, tá? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastra, é o maior site de apostas do mundo. Excelentes cotações, pagamento rápido e um cardápio de opções de apostas gigantesco, tá? Vocês vão estar apostando no maior site de apostas do mundo. Para quem gosta aí, né, de pegar uma dobrazinha, você coloca só no primeiro depósito a palavra promocional Futebolaço com temudo e CO no final. Eles dobram o seu dinheiro até R$ 1.200. Então corre lá na 1xBet. Além de estar apostando com tranquilidade na maior casa de apostas do mundo, vocês ajudam muito o meu trabalho. Sei que tem gente que de repente nem aposta, só faz o cadastro lá, vai lá, se cadastra lá, você já está me ajudando, tá? Mas tem que ser pelo link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos agora trazer novamente aí o Dedé com mais uma fala. Ele vai participar agora do programa Bola da Vez. Na verdade, já foi gravado, deve ir ao ar no próximo sábado, né? Porque nesse sábado que passou agora foi ao ar a entrevista completa do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. E o Dedé voltou a falar, né, dessa questão da sua vontade de vestir a camisa do Flamengo, né? E não é porque alguns torcedores do Vasco não entenderiam isso que ele deixaria de vestir uma das principais camisas do futebol brasileiro. Isso novamente irritou, né, a torcida do Vasco. E olha, cara, o Dedé às vezes parece que ele faz força para a torcida do Vasco não gostar dele, cara. É um negócio assim, porque ele já tá até aposentado, não é nem tipo assim, o cara tá cavando para jogar no Flamengo agora. Não faz nem sentido, ele já aposentou. Mas ele sempre faz questão de dizer que gostaria de jogar no Flamengo, sendo que ele teve uma passagem ímpar no Vasco e no Cruzeiro. E ele, se ele tivesse cuidado melhor da sua imagem, ele encerraria a carreira como um grande ídolo do Vasco e do Cruzeiro. E pelo que eu percebo dos cruzeirenses, pela forma como ele saiu, teve a lesão também, mas teve episódio dele estar lesionado, ele dá aquela sarrada no ar lá, enfim, toda aquela polêmica, o Dedé vai ter tido uma carreira surreal, ganhou uma cacetada de título, vai ser lembrado como um grande jogador, porém, vai acabar não sendo ídolo de nenhum dos dois clubes. Do Vasco, eu diria assim que o Dedé era meu ídolo, tá? Eu já até falei algumas vezes isso. Inclusive, se você me perguntar, Diego, qual é o teu sonho de entrevista? Qual jogador que você quer mais na vida entrevistar? Não é por mídia, por tamanho, por repercussão, não. É o Dedé. Porque o Dedé tinha sido o meu único e primeiro ídolo no Vasco. E depois passou e eu não tenho o Dedé como ídolo meu. Eu tenho carinho pela história que a gente viveu junto, né? A gente viveu junto, eu como torcedor e ele como atleta. Eu lembro de tudo que ele me gerou carinho, a forma como ele sai do Vasco aos prantos, chorando, dizendo que não queria ir embora. Mas tudo que ele faz depois fez com que eu lembre do atleta. Como atleta, é disparado o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Vasco. Na minha seleção do mundo, de verdade, cara, o auge do Dedé ali, 2011, 12, 13, depois já no Cruzeiro 13, 14, foi o melhor zagueiro que eu vi. Se eu fizer uma seleção mundial, vai ter o Dedé de um lado e outro zagueiro do outro lado. Isso é Diego, tá? Eu tenho um carinho absurdo por ele, mas meu ídolo ele não é mais. Eu até disse que eu não tenho ídolos no Vasco, eu tenho carinho por jogadores, porque eu sou de uma safra, de uma geração que começou a viver os piores times do Vasco. E no time de 2011 e 12, quem caminharia para ser meu ídolo daquele time seria o Dedé.
né? Mas infelizmente ele jogou tudo isso por terra. Eu vou deixar com vocês agora aí o trecho do programa que vai ao ar no sábado do Bola da Vez, um teaserzinho numa chamada do programa, para vocês entenderem do que eu tô falando. Antes até de eu botar o vídeo, eu já dei a minha opinião, então escutem aí e na volta eu já pulo pro próximo assunto. Confere aí. O Flamengo é uma instituição enorme, né? Uma das maiores do Brasil. O carinho da torcida tem que... O torcedor tem que ver o que você já fez pelo clube. Não é o pós. Eu sou um atleta profissional, não posso deixar de vestir uma camisa de um clube enorme como o Flamengo por causa de alguns torcedores não entenderem isso, entendeu? Por causa de rivalidade. Exatamente. O carinho, mesmo se eu tivesse vestido a camisa do Flamengo, minhas coisas do Vasco lá em casa estaria guardado com o maior carinho. Júnior Baiano, que jogou com você no Volta Redonda, vestiu as duas camisas, né? Exatamente. Bom, galera, agora informação muito importante, tá? Para aqui, presta atenção. Você que é sócio estatutário, que é sócio que tem direito a voto, a Junta Deliberativa do Vasco já encerrou a questão das impugnações e decidiu que 6.209 sócios têm direito a voto, tá? Hoje é dia 11 de setembro, as eleições do Vasco devem acontecer mais ou menos daqui a exatos 2 meses. Está programado mais ou menos para o dia 12 de novembro as eleições do Vasco. Então fica de olho e preste atenção aqui no que eu vou ler para vocês, tá bom? A Junta Deliberativa encerrou a lista de aptos a votar. E vamos aqui a uma matéria do GE, né, que tem inclusive ali uma finalização dentro do próprio site oficial do Vasco. O Vasco definiu nesta terça-feira, essa informação tinha passado batida e é importante, estou trazendo para vocês hoje. Tá? A lista definitiva de sócios que estarão aptos a votar na eleição de novembro. Após análise da Junta de Recursos, ficou decidido que 6.209 associados poderão participar do pleito. O presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, também definiu que a votação ocorrerá no dia 11 de novembro, ou seja, exatos daqui a 2 meses, entre 10 e 22 horas, entre 10 da manhã e 22 horas da noite. A eleição terá o formato híbrido, com votação presencial na sede do Calabouço e votação online, assim como ocorreu no pleito de 2020 e na Assembleia Geral, que aprovou a venda do controle do futebol para a 777 em agosto do ano passado. Há 2 semanas, o clube publicou a primeira lista e abriu um período para que pedidos de impugnação. Após a análise do presidente da Assembleia Geral, Otto Carvalho, e de membros do Conselho Fiscal, 504 sócios foram incluídos na lista final. Ocorreram 570 pedidos de impugnação e foram deferidos 504, ou seja, dos 570 que foi pedido impugnação, 504 aí realmente de fato estava errados, tá? E foram removidos, ou seja, quase que 100% dos pedidos foram acatados. O número total, no entanto, ainda é menor do que o da última eleição de 2020, quando 7.981 associados tiveram direito a voto. Durante a última semana, houve diversos pedidos de impugnação. A maioria dos sócios que estavam inadimplentes e colocaram as mensalidades em dia. Houve, no entanto, outros questionamentos. O ex-presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, solicitou que 409 nomes associados que foram anistiados no último pleito, mas estão com situação indefinida na Justiça, fossem excluídos, por exemplo. Na ata publicada na terça, na Secretaria de São Januário, Otto explica que a Junta Deliberativa não é um poder do clube e, portanto, não pode desligar sócios do quadro social. Tal penalidade pode ser feita apenas pela diretoria administrativa ou pelo Conselho Deliberativo. O documento também diz que causa espécie que um sócio pretenda, por interpretação extensiva e totalmente descabida, punir com pena de desligamento do quadro social. 409 sócios, justamente quando a receita com mensalidades ganha acentuada relevância nas finanças do clube. A ata ainda cita que tal medida levaria ao desligamento de 11% do total de sócios pagantes e geraria consequências danosas para a saúde financeira do Vasco Associativo. Até o momento, 6 nomes indicaram que serão
candidatos: Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Leonardo Rodrigues, Marcelo Borges e Pedro Strozenberg, tá? Devemos, inclusive, nos próximos dias aí, possivelmente, ver uma junção aí da oposição, é o que está se tentando costurar. A ideia é que o Levenciano lance a candidatura e ele junto leve a reboque Eduardo Cassiano, Pedro Strozenberg, Leonardo Rodrigues e Euriquinho. Faça todo mundo uma chapa com o Leve, concorrendo contra Júlio Brandt e Marcelo Borges. Caso o Levenciano não venha ao pleito, a tendência ainda assim é que um desses 4 nomes, Eduardo Cassiano, Euriquinho, Leonardo Rodrigues e Pedro Strozenberg, se juntem para ter um nome para a candidatura, e aí da mesma forma teriam 3 candidatos. Esses 4 num único nome, Júlio Brandt e também o Marcelo Borges. Marcelo Borges está firme aí na sua questão da candidatura, não vai juntar com ninguém. O Júlio Brandt lançou a situação, leia-se, Jorge Salgado não vai tentar reeleição, também não lançarão Roberto Duque Estrada e nem também o Carlos Roberto Osório, e aí o Júlio Brandt acabaria sendo esse candidato, não oficialmente de situação, mas que teria o apoio sim da atual situação. Então, tecnicamente, acabaria sendo meio que um candidato sim de situação, tá? Então, tá se desenhando assim. E não se surpreendam se a Sempre Vasco, que é o antigo grupo do Júlio Brandt, também lançar uma candidatura. Tem se falado nos bastidores que tem a possibilidade do Edmundo lançar candidato. Eu tô tentando apurar isso aí, vou tentar checar essa situação, tá bom? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição do dia. E logo mais eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, de volta, mas tamo junto, valeu!